Amigos, estamos no mais novo episódio com mais um ato de canibalismo dos ocupantes. Não bastaram a nossos vizinhos miseráveis os atentados ao estilo do ISIS. Em Mykolaiv, uma mulher detonou a si mesma e a um grupo de soldados. Ela foi despedaçada e um dos militares também morreu. Outros 6 ficaram feridos. Nem rios de sangue, choro das crianças ou corpos nas ruas de Mykolaiv foram suficientes. Os pirados do Kremlin esperaram as geadas e decidiram deixar idosos e crianças sem aquecimento. É mesmo uma vitória inacreditável. Em Mykolaiv, em um ataque russo, 46 mil moradores ficaram sem aquecimento. Eles foram avisados de que não haverá aquecimento em suas casas por pelo menos alguns dias. É totalmente óbvio que os ataques às centrais térmicas não têm nenhum sentido militar. Quer dizer, antes, quando a Rússia quase todo dia lançava mísseis contra a infraestrutura energética... Se na Ucrânia não houver absolutamente nenhuma eletricidade, a população vai perecer, e mais rápido do que o exército. Lá nem deveria haver eletricidade. Essas histórias sobre catástrofes humanitárias são para vocês, queridos amigos ocidentais. Todos aqueles que têm parentes no interior, nas fazendas, saiam de seus Kiivs e Odessas para suas fazendas. E fiquem aí com suas mães, comam banha ou façam o que quiserem. Nos estúdios, os propagandistas diziam que isso era feito para dificultar o trabalho da indústria militar ucraniana. De forma geral, os ataques de hoje à infraestrutura energética visam, primeiramente, o regime, a economia e a indústria militar. Agora, essa desculpa não funciona mais. Afinal, os canibais atacaram não para cortar a luz, mas para cortar o aquecimento. E nenhuma outra desculpa, além de causar sofrimento à população civil, pode explicar esse terrorismo. Se eles não gritassem, os ataques seriam ineficazes. Os ataques que hoje são realizados no território da Ucrânia são extremamente eficazes. Temos a sensação de que os próximos meses serão bem difíceis para Mykolaiv, Kharkiv, Odessa, Kramatorsk e Sloviansk. Os ataques insanos e histéricos dos russos a alvos civis parecem proclamar que nada fique para ninguém. Desde os primeiros dias da chamada Operação Militar Especial, o Kremlin considera toda a região de Donetsk como sua. Faltam apenas alguns dias para alcançarmos as fronteiras administrativas, assim como com a antiga região de Donetsk. As capitais do sul e do leste da Ucrânia foram alvos prioritários dos ocupantes. Então, digam-me, quais seriam as condições de capitulação da Ucrânia nazista? Eu sei quais. A primeira e mais importante: Kharkiv, Kiev, Mykolaiv, Odessa. Essas são cidades da Federação Russa. A Transnistria se conecta à parte principal da Rússia por meio dos territórios contíguos. Consequentemente, toda a região de Odessa e demais devem pertencer à Federação Russa. Essas são condições essenciais para a capitulação. Sem isso, não há o que discutir com os nazistas. Agora que a proximidade das negociações é evidente, afirmamos com toda certeza que a operação militar de Putin falhou completamente. Ele não só não conseguiu levar Mykolaiv ou Odessa, mas também os territórios que a Rússia inseriu em sua própria Constituição. Estamos prontos para sentar à mesa de negociações, mesmo que seja amanhã. Nossas condições para iniciar essa conversa são simples e se resumem ao seguinte: as tropas ucranianas devem ser completamente retiradas das repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, bem como das regiões de Kherson e Zaporizhia, e isso de toda a extensão desses territórios dentro dos limites administrativos que existiam no momento em que foram incorporados à Ucrânia. Claro, Kremlin não entraria agora em negociações que seriam um escândalo para a Rússia se Belousov e Gerasimov pudessem alcançar resultados por meio da força militar. Mas, segundo os relatos da linha de frente, aconteceu o que falávamos há 6 meses. O potencial ofensivo dos ocupantes está se esgotando, a cada avanço traz mais perdas. Não aguentamos mais, e não sabemos o que fazer. O céu está com os ucranianos. Não tem como ir além de 3 quilômetros de Selidov. Tudo é destruído. Ninguém entende como trabalhar assim. Apanhamos muito deles. Se não lançarmos bombas aéreas, igual fizemos em Avdiivka, não vamos avançar. Para avançar apenas alguns quilômetros, milhares de soldados morrem. E não é invenção nossa, os próprios voluntários russos confirmam. O céu está bloqueado, os homens não conseguem se mover. O céu está repleto de milhares de drones. E a tarefa é ir do ponto A ao ponto B. Para chegar ao ponto B, é necessário seguir no campo aberto a pé. É impossível usar transporte.
A infantaria é destruída na mesma hora, milhares são mortos. Nesta situação, a propaganda russa pode inventar qualquer vitória incrível. Podem até enviar um xamã com Gazmanov para dançar nas ruínas de Vuhledar ou Marinka. Mas o auto-engano obviamente não facilitará as coisas para o velho do bunker. Afinal, em 24 de fevereiro de 2022, ele se achava um grande leão, mas só na teoria. Tomei a decisão de conduzir a operação militar especial. O seu objetivo é proteger as pessoas que foram vítimas de abusos e genocídio por parte do regime de Kiev durante 8 anos. Para isso, lutaremos pela desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Na realidade, Putin é simples. O velho careca se encolhe diante dessa triste realidade. É por isso que os drones, foguetes e bombas planadoras atacam a infraestrutura civil de cidades onde nunca mais haverá o mundo russo. Isso é vingança pela derrota, pelo amor rejeitado e pelas fantasias sobre a Rússia até a Transnistria, que estouraram como uma bolha de sabão. Na realidade, é impossível deixar o inimigo perto do Mar Negro em qualquer circunstância. Ou seja, será sempre um perigo grave não só para a Crimeia, mas também para toda a região do Mar Negro na Rússia em geral. Aliás, em dias de completo desespero e tendo bebido vodka com Medvedev, Vladimir Putin dá ordens bem malucas. Qual foi a ideia por trás de atacar a central nuclear de Chernobyl? Como se todo mundo fosse estúpido o bastante e acreditasse que foram os próprios uranianos. Mas se nos lembrarmos, sempre antes de qualquer fórum, conferência, cúpula ou reunião, algo acontece no dia anterior. Isto permite, em primeiro lugar, criar uma conotação negativa em torno da Rússia e, em segundo lugar, manter o status de uma província humilhada. Não há a menor lógica em tal absurdo. Afinal, uma instalação nuclear não é brincadeira. Se explodir, a Ucrânia sofrerá em primeiro lugar. Claro, entendemos por que isso está sendo feito. Zelensky, aparentemente, quer cair completamente sob o domínio dos chamados globalistas. Neste caso, são Bruxelas e Londres. É fundamental para eles que o conflito na Ucrânia continue. Quantas pessoas mais morrerão lá, perdas territoriais, não estou preocupado. A Ucrânia, no futuro, deverá tornar-se o Iraque, contudo completamente destruído, ou a Líbia. O cinismo desses canalhas de Ostankino impressiona. Agora mesmo vestiram um kokoshnik e ficam gritando por toda a Rússia sobre a provocação. O regime nazista de Zelensky passou da palavra bomba suja para a ação. À noite, os ucranianos explodiram o sarcófago da central nuclear de Chernobyl e culparam a Rússia por isso. Como a Ucrânia deixará de existir em breve, Kiev decidiu que, para não entregá-lo aos russos, é melhor exterminar a sua própria população e transformá-la em mutantes e ainda contaminar as terras e os rios. Mas por algum motivo não ouvimos tais gritos quando, nos últimos 2 anos, o exército russo bombardeou as centrais nucleares ucranianas, não só com drones, mas com mísseis. Os propagandistas ainda apelaram abertamente ao fechamento das centrais nucleares. Em primeiro lugar, é claro que precisamos acabar com o setor energético ucraniano. Precisamos deixar apenas a geração nuclear, térmica e hídrica. Na verdade, não podemos deixar eles com geração atômica. Não, eles não precisam disso. Que vire um monumento. Mas agora esse mesmo público finge ser inocente diante das câmeras, mudando de posição num piscar de olhos. Ainda ontem, todos eles ameaçaram esmagar os ucranianos até o fim, matar todos os seguidores de Bandera, destruir a peste fascista. Bem, acho que é hora de dizer, honestamente, que a Rússia vem para destruir os seguidores de Bandera. Espero que mais cedo ou mais tarde apareça a forca, porque sem ela não conseguiremos derrotar o inimigo. Precisamos de tribunais militares com carniças penduradas nos cantos. E agora, da noite para o dia, todos esses papagaios tornaram-se fervorosos apoiadores da paz e das negociações. Já lhe mostramos como o amigo Solovyov declarou que todos os oponentes da trégua eram inimigos. É óbvio que dentro de 1 ou 2 meses, a operação militar especial terminará e a paz chegará, que, aliás, muitos, para não dizer o contrário, aguardam com horror.
Aí até me ocorreu que esse charlatão sujo havia exagerado um pouco, porque, na verdade, ele deu um tiro no pé bem no ar da emissora estadual. Estão sussurrando atrás de nós de novo? Não, definitivamente devemos continuar e tudo mais. Novamente, conte isso aos soldados. Ficam sentados aqui os inimigos da paz. Precisamos chegar ao fim. Bem, vá em frente e chegue até lá. Os acontecimentos dos últimos dias deixam claro que a história dos novos inimigos do povo não era uma fantasia pessoal de Yakimenko. Afinal, o mesmo discurso foi repetido por outro propagandista. Temos um bando de retardados dentro do nosso país que gritam que não haverá negociações. Aí tem uma pergunta. Esse bando de retardado entende que está agindo contra os interesses da Rússia e em favor dos da Grã-Bretanha. O que não está claro, todos que são contra a paz apoiam os ucranianos e também os anglo-saxões. Vamos até repetir. Eles entendem que estão agindo contra os interesses da Rússia e em favor dos da Grã-Bretanha? Nem tente esclarecer com os tolos quais os objetivos que a Rússia alcançou na chamada Operação Militar Especial, já que estão prontos para negociações. Não há dúvida de que você não ouvirá nada além de mugidos estranhos e falácias para os alternativamente dotados. Um dos acontecimentos mais ensurdecedores que aconteceu foi a restauração do grande Estado da Rússia e quebra daquele estrito bloqueio de informação, que até mesmo o ostracismo, que o Ocidente tentou declarar e apoiou durante 3 anos. O grande Putin deu uma lição a todos. Foi tão forte que o comandante-chefe, para quem nem apostaram 72 horas, até arrancou uma parte de Kursk. Ou seja, as pessoas precisam entender que se gritar açúcar de Kaliningrado a Vladivostok, não sentirá doce na sua boca. Ou seja, neste caso, houve uma derrubada ensurdecedora de Zelensky para seu devido lugar, porque a grande Rússia surgiu novamente. Vladimir Putin é presidente de uma superpotência que fala em pé de igualdade com o presidente dos Estados Unidos da América. Em geral, o fato de Kremlin concordar com negociações sem sequer controlar os seus antigos territórios é uma vergonha incrível para o regime russo, tanto militar quanto político. É por isso que Putin está agora pronto para sacrificar dezenas de milhares de soldados para salvar a reputação da sua velhice. A propósito, esta é uma nova tentativa de tal salvação. Tendo reunido uma enorme coluna sob trapos vermelhos, o Estado-Maior russo envia soldados direto para os campos minados. Além disso, o ataque histérico ocorre à luz do dia com tempo claro, que obviamente facilita o trabalho dos operadores de drones ucranianos. Bem, o que aconteceu a seguir, agora os próprios russos lhe contarão. Hoje, em uma das direções, foi cometido um erro tão gritante que eu estou pasmo. Camaradas comandantes, o que se passava nas suas cabeças? Lamento muito por todos aqueles homens que morreram hoje cumprindo uma ordem criminal. Como vocês sabem, houve histeria lá na Rússia. Os Zé-patriotas acusaram o Estado-Maior de traição e os generais são chamados de agentes das forças da Ucrânia. Gudkov, Tatarchenko, Solochuk, vocês são monstros. 2 desses 3 são ucranianos. Não são erros de planejamento, é uma traição e assassinato. A verdade é que o comando russo está concordando com a loucura sob pressão do Kremlin. Putin não se importa com a quantidade de caixões que chegam no interior. Eles reconheceram que todos que participaram do ataque em Kursk morreram. Todos morreram lá, o comando inteiro. Um dia, 2, 3 se passarão e eles enviarão um novo grupo exatamente pela mesma rota. Isso é apenas para acariciar a vaidade do rei. Em qualquer outro caso, teríamos apelado aos conservadores para pensarem sobre isso. Mas especificamente na história da região de Kursk, há uma nuance importante. Sob bandeiras vermelhas, Putin enviou para massacrar não qualquer um, mas verdadeiros maníacos da 155ª Brigada de Fuzileiros Navais da Rússia. Foram eles que atiraram e cortaram as cabeças dos prisioneiros. Aparentemente, eles se achavam os donos da vida. Agora vão enviar alguém em forma de quebra-cabeça. A conclusão aqui é simples. Em qualquer situação, mesmo na guerra, você precisa permanecer humano. Afinal, o mal é como um bumerangue, sempre retorna. A retribuição acaba sendo muito dolorosa. E o mais importante, sangrenta.